Não há um crescimento porque nós não cuidamos de algumas coisas. Deus ministrou no meu coração, acho que foi semana passada ou retrasada, sobre esses 5 próximos domingos. Serão domingos de restauração e reestruturação. Restauração e o quê? Pastor, existe diferença? Nós vamos trabalhar essa diferença hoje. Estou que nem Netflix, né? Hoje é o dia de começar a série. Então eu explico hoje e vou tentar já trazer uma restauração dentro de uma área. Nós vamos falar sobre 5 áreas. Área ministerial, fala assim, área ministerial. Área familiar. Área da saúde. Área financeira. E mais qual é a área? Vamos lá. Ministerial, saúde, familiar, financeira. Não, familiar, já entrou nisso aí. Show aqui. Oi? Não. Saúde, ministério, família, financeiro. Tem um outro aí que eu vou lembrar ao longo do tempo. Vai chegar a hora de eu lembrar, né? Tá anotado já. Salvou, depois escrevi. Então assim, 5 áreas que nós vamos tratar. Mas todas essas áreas que nós vamos tratar, primeiro nós vamos fazer um alicerce para construir esses 5 andares. Amém ou não amém? Amém. O que é uma restauração e o que é uma reestruturação? Eu pedi para o pessoal da mídia me ajudar, trazendo para mim uma imagem. Coloca a primeira imagem do lado de fora. Se tiver salvo aí, mano. Lembrou de fazer? Vamos lá, vamos ver se vai sair lá. Tic-tac, 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 tic-tac. Enquanto ela está vendo lá, eu quero trazer para os irmãos. Restaurar. Segunda aí, ela botou ali. Está vendo ali, ó? O nome dessa rua alguns chamam de Rua das Pedrinhas, lá em Paraty. Outros chamam pelo nome técnico, que é o Centro Histórico de Paraty. Por que eu pedi esse lugar? Eu gosto muito desse lugar, apesar de eu não gostar de andar lá. Essas pedras são horríveis de andar. Enfim, toda essa rua, irmãos, ela é desse jeito, tá vendo? Um monte de casas, ou de frentes, ou de fachadas, que são restauradas. O que é restauração? É isso aqui, ó, é o que você vê. Tá vendo o que você vê? Olhando o beco ou a rua, parece que é um monte de casa que é antiga, não é isso? Não é isso, sim ou não? Agora, quando você chega perto, passa a próxima página aí, por favor. Você chega e olha dentro daquilo ali que a fachada é antiga, você vê uma estrutura moderna. Por quê? Ele foi reestruturado. Essa aí não está muito boa não, tem aquela outra que a gente tinha visto. Não dá para ver muito também, não dá para ver mais fachada. Você tem algumas que é banco dentro, tem um banco Itaú dentro de uma dessas. Você entra, a fachada é antiga, mas quando você entra é um banco, né? Quando você entra é uma loja moderna. Por quê? A restauração é algo que você vê, é algo que se mantém, é algo que assim, ó, é bem visível, sabe? Marcelo chegou no dia, não sei qual foi o evento que nós tivemos lá embaixo, com uma barba preta. Ele restaurou a barba dele. Todo mundo percebeu. Todo mundo brincou com ele. Algo perceptível é algo que você restaura. Mas o que reestrutura, muitas das vezes você não vê. Reestruturação é algo que, para que a sua restauração tenha mais vida, você precisa estar reestruturado. É algo que você está dentro. É o que ninguém vê, é o que mantém de pé. Quando você olha essa casa, você olha ela toda cinza e fala assim, nossa, essa casa está bonita e tá aqui, ó, o Itaú, a plaquinha, tá vendo a plaquinha? Do lado de fora parece uma casa antiga, mas quando abre a porta é uma agência toda bem cheia de tecnologia, não tem nada antigo. Ela tem a fachada restaurada como coisa antiga, mas a estrutura de coisas novas. Então, se amanhã depois, isso não vai acontecer, se o governo quiser destruir tudo, as fachadas, e quiser botar fachadas novas, a estrutura está aguentando, ela vai aguentar, porque já foi reestruturado.
dentro é a estrutura do novo, apesar da fachada ser velha. Então a restauração é visível. Fala assim, a restauração é visível. Fala, a reestruturação nem sempre é visível, porque às vezes pode ser, nem sempre é. O que mantém essa casa de pé são as paredes, sim ou não? Sim ou não? Não. O que mantém essa casa de pé é a estrutura dela, são as colunas, as cintas. Se você quiser vir aqui derrubar o que está entre as duas colunas, você pode derrubar. Você não vai abalar a estrutura. Agora, se você derrubar uma coluna, você vai abalar toda a estrutura desse prédio. Se você derrubar uma cinta, você vai abalar a estrutura desse prédio. Ah, pastor, eu queria ampliar. Vamos quebrar, pode meter machado, marreta, o que quiser nessas paredes, derrubar ela. Não vai mudar a estrutura do prédio. Estou mentindo, velho? Não vai. Por quê? Porque a estrutura, ela não está no tijolo. A estrutura, ela está nas colunas, nas cintas, naquilo que sustenta. Amém ou não amém? Agora, escuta bem, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós queremos um 2026 melhor. Nós queremos um 2026 de saúde, de prosperidade. Nós queremos um 2026 de mudança. Sendo que se a minha estrutura de 2026 for a mesma de 2025, pastor Rafael, nada vai mudar em 2026. Não adianta eu restaurar a fachada para 2026. Vou correr porque projeto verão 2026. Tanquinho da barriga, isso é estrutura, isso é fachada. Às vezes você está doente dentro. Aquela pessoa que está toda boa por fora, mas está com câncer enorme por dentro. A estrutura dela está destruída. Mas a fachada dela, antes dela saber do câncer, que normalmente é assim, antes de saber da doença, está bem. Quando sabe, se destrói. Então nós precisamos agora começar a mexer com isso. Elias, antes dele pedir fogo do céu para descer, ele fez o que? Ele restaurou, ele reestruturou o altar. Os homens lá, o pessoal, os profetas de Baal e dos outros deuses, fizeram com o altar do jeito que estava. Mas a primeira coisa que Elias fez, quando é a vez dele, abre a tua Bíblia lá, 1 Reis 18, vamos ler do verso 30 ao 38, vai ser o nosso texto-chave. Primeira Reis 18, verso 30 ao 38. Olha lá. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o quê? De quem? Que havia sido? Verso 31. Pegou 12 pedras, olha a estrutura, e uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou um novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derrubem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela terceira vez. Eles seguiram as instruções. A água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer os sacrifícios da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Verso 38. E no mesmo instante o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos observar
que antes de Elias querer o milagre do fogo, ele fez o que os outros profetas, mesmo de Baal, não fizeram. Os profetas de Baal estavam no altar quebrado lá, ele manteve o altar quebrado. Eles não mexeram nisso. Eles foram querer buscar o Deus deles sem mexer na estrutura, né? Não que se eles mexessem, Baal ia mandar fogo, não ia, porque Baal não é um Deus vivo, é um Deus morto, né? Mas Elias se preocupou que antes de ele querer algo de Deus, ele precisava estruturar algo que ele estava sobre o domínio dele, na mão dele. Era ele que deveria fazer, não Deus. Tem gente que fica pedindo: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, mas não se estrutura para ter aquilo. Então não adianta. Escuta bem, restauração, trazendo bem assim, tentando simplificar para o nosso lado. Restauração é o que a sua mente quer como alvo. Reestruturação é o que o seu coração precisa para ter a restauração. Entende isso? Então assim, eu não posso pensar em algo novo em 26 se eu não me estruturar agora entre 25. Eu não posso. Eu anotei aqui, daqui a alguns dias iniciaremos um novo ciclo nas nossas vidas. Será o início de 2026. Então precisamos começar a planejar como será. Existem 4 tipos, existem vários, mas 4 tipos de problemas que acontecem no planejamento. Eu separei aqui para nós. O primeiro deles é planejar algo muito longe da minha realidade. As pessoas confundem as coisas. Elas confundem fé com loucura. Não quero tirar a fé de ninguém, mas eu preciso que, para que a gente consiga alcançar o que a gente precisa, eu preciso me planejar. O que eu quero para 2026? Aí o cara fala assim: quero ficar rico, pastor. Quero ter uma lancha lá em Angra, quero ter uma casarão, quero, ser o dono da minha empresa, quero que a minha empresa brigue pelas multinacionais aí. Mano, você vai conseguir isso de um ano para o outro? Não vai. Isso é um processo. Você precisa se estruturar. O planejamento para 2026 precisa ser dentro daquilo, da minha realidade. Eu tenho uma empresa, então o que eu quero para 2026? Poxa, eu queria ter um escritório. O que eu preciso fazer? Eu começo a me estruturar para isso. Eu começo a estruturar a minha mente. Eu começo a estruturar o meu coração. Eu estava falando hoje pela manhã que as pessoas às vezes não entendem. Elas querem ser donas do próprio negócio, mas elas querem ser donas do próprio negócio observando já o alvo de ser milionário. Mas para chegar nesse ponto, não é de um dia para a noite. Não é, ou melhor, da noite para o dia. Não é de um mês para o outro. É um processo que você precisa respeitar, que eu preciso respeitar. Eu estava falando hoje de manhã, eu tenho essa minha empresa, agora, a Unitec. Eu tenho ela há 8 anos, irmãos. 8 anos. Fez agora em 2025. Desde 2017 eu abri ela oficialmente. Foi quando eu saí da outra empresa que eu trabalhava e comecei a trabalhar só nela. Eu já passei por situações lá em casa que não tinha sal lá em casa, mas eu tinha na minha mente a estrutura de que isso poderia acontecer, sendo que não era só eu. A pastora Grace também precisava ter essa estrutura, porque ela agora está casada com alguém que é empreendedor. Não era só ela, mas os meus filhos também precisam entender e precisam ser estruturados para isso. Quando eu planejo algo e eu não conto com as pessoas que estão ao meu redor, eu afundo e o teto cai sobre a cabeça delas, porque elas estão no mesmo barco, elas estão no mesmo ambiente. Então, quando eu vou planejar algo para 2026 ou para qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso estruturar minha mente. Eu preciso planejar algo real. Eu não posso planejar algo irreal. Eu não posso viver só da fé. Eu posso ficar milionário de uma noite para o dia? Posso. Deus é perfeito.
Mas eu não posso planejar contando com o milagre de Deus. Eu preciso planejar contando com a minha fé e com o meu trabalho. E o milagre de Deus vai acontecer. Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as janelas. Deus vai abrir as comportas do céu. Mas não adianta Ele me derramar milhões se eu não tiver estrutura para ter milhares. Deus me dá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e eu não consigo ter estrutura para ter 10 mil, eu vou ficar devendo 6 milhões, porque eu não tenho estrutura para isso. Então o primeiro passo para que eu consiga planejar algo para frente é estruturar o que eu quero. O que eu quero? Como eu quero fazer? Não posso pensar em algo irreal, volto a falar isso. Pense em algo que você comece a projetar. Ano que vem, o que eu quero? Eu quero uma casa nova. Ok. Você quer uma casa nova, mas aonde? Eu quero um recreio. Quero uma casa com piscina, com sauna. Quero uma casa com 10 suítes. Calma, meu jovem. Começa saindo do morro. Quer uma casa fora do morro? Na Paranhos. Vamos começar a subir os degraus, não de acordo com a sua mente, mas de acordo com a estrutura que você tem hoje. Mas Deus não é poderoso? Agora você perguntou se Deus quer isso para a sua vida? Estruture dentro daquilo que Deus quer. Segundo passo é não estruturar para aquilo que eu... Eu tenho um problema de não estruturar para aquilo que eu estou planejando, não é verdade? Eu já falei, né? Entra nesse projeto assim, eu estou pensando na casa, mas eu não estruturei nem na minha casa hoje. Eu estou pensando em algo maior, mas eu não tenho condições nem de cuidar da minha casa. Eu já falei sobre isso aqui. Alguém quer uma casa maior, mas ele não cuida da casa pequena dele. Alguém quer um carro novo, mas o carro dele velho está todo quebrado, todo atrasado, todo ruim. Alguém quer algo melhor, mas não cuida daquilo que está nas suas mãos. Não consegue ser fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje para cuidar. Pega dons, assim, vamos botar dentro daquilo que da Bíblia, né? Pega os dons e esconde. Não prospera o dom. Não faz o dom enriquecer dentro daquilo que precisa. Não aumenta aquilo que Deus te deu. Então eu preciso estruturar a minha mente para algo novo. Eu preciso estruturar o meu coração para algo novo. Como? Cuidando do que eu tenho na mão hoje. Nós temos cuidado do que está na nossa mão? Mas pastor, o que tem na minha mão? Às vezes é só seu emprego. Às vezes é só uma casinha pequena. Às vezes é só uma casa de aluguel. Você quer uma casa sua, mas você não consegue cuidar nem da sua casa de aluguel. Às vezes é só um carrinho todo quebrado de 1998. Se alguém tem um carro de 98, não foi indireto não, né? Um Fusquinha. Às vezes mas é o que está na sua mão hoje. Se você não cuidar disso, como é que Deus vai, acreditar que você vai cuidar de algo maior? A palavra diz: ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. Se eu não consigo cuidar do pouco que eu tenho, alguém fica focando no alvo. Alguém fica, não, eu quero. Sabe isso que o Isaac está fazendo? Ele está galgando o espaço dele, está dentro daquilo que ele quer. Ele poderia ficar 24 horas de joelho e falar assim: Senhor, eu quero casar, manda dinheiro. Senhor, eu quero casar, manda dinheiro. Senhor, eu quero casar, manda dinheiro. Até Deus enjoar de ouvir a voz dele pedindo a mesma coisa. Mas cara, que moleque chato, toma dinheiro, vai casar. Mas ele falou: Senhor, eu quero casar, manda dinheiro, mas eu não vou ficar parado. Eu vou estruturando dentro daquilo que eu tenho hoje. O que eu posso fazer hoje? Eu posso vender trufa. Então aí Deus fala assim: então você faz as trufas, você vai vender, eu boto os clientes na tua frente. Eu consegui casar vendendo trufa. Não, eu consegui casar porque Deus abençoou as trufas que eu estava vendendo. Isso é aquilo que eu tenho na minha mão, é o que vai me levar. Quando Deus vira, escuta bem, irmãos, quando Moisés chega até Deus, o mar está na frente, os inimigos vindo atrás, o que Deus fala para ele? Quando ele fala assim: Senhor, os inimigos estão vindo atrás e o mar está à frente, o povo está aqui, o que eu faço? Você lembra o que Deus pergunta para ele? Não? O que você tem na sua mão, Moisés? Aí ele fala assim: eu tenho um cajado.
Use o que você tem na sua mão. É o seu ponto de contato. É o quê? Ponto de contato. Qual é o seu ponto de contato hoje para te levar aonde você precisa? Essa é a sua estrutura atual. Você vai estruturar coisas maiores, mas se você não começar a cuidar da estrutura que você tem agora, você não vai conseguir coisas maiores. Você imagina só, irmãos, a casa desse tamanho, o Senhor começa a falar assim: olha, vamos fazer uma mudança total nessa igreja, vamos botar 5 andares nela, vamos fazer dela a igreja brava, só vamos construindo, não vamos estruturar nada, só bota parede aí, parede. Vai chegar uma hora que vai acontecer, sabe o quê? Vai cair tudo, porque não foi estruturado para aquilo. Assim é a nossa vida. Se não estiver estruturada para aquilo que nós estamos planejando, vai cair sobre a nossa cabeça. Se você não estiver preparado para o projeto que você quer, peça a Deus para projetar algo dentro da sua vida, ou peça a Deus para te preparar para aquilo, peça a Deus para te direcionar para aquilo, peça a Deus para te dar sabedoria para aquilo. São perigos quando a gente começa um planejamento que nós precisamos tomar cuidado. O quarto é querer planejar sem saber o caminho que vai seguir. Como assim, pastor? Eu quero abrir um negócio, mas a pessoa não tem noção de qual cliente atingir. Ela não tem noção aonde ela vai construir. Se eu quero, esse é exemplo. Se eu quero planejar algo, eu preciso estruturar primeiro na mente. O que eu quero para a minha vida? Como é que eu quero fazer? Vamos trazer para dentro da família, né? Gostaria de estruturar minha família toda cristã. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa a construir altar de oração dentro da sua casa. Começa a ungir os seus. Começa a ter um embate espiritual verdadeiro dentro da sua casa. Não com as pessoas, mas com o espírito que tem impedido a transformação dentro do seu lar. Começa a guerrear espiritualmente de verdade. Porque o projeto de Deus é que você e sua casa sirvam ao Senhor. Mas por que isso não está acontecendo? Não adianta você querer bater boca e obrigar. Não adianta. Aprenda a guerrear com o que tem na sua mão. É óleo ungido, é jejum, é oração, é transformação. Deus muda, Deus transforma. Começa a tratar aquela pessoa como se ela fosse cristã. Não trata ela como se ela fosse alguém, qualquer pessoa, não. Trata ela como um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. Trata ela, sabe, liberando sobre ela bênção, não maldição. Ah, pastor, mas é difícil porque essa pessoa não tira de sério. É você que tem que se estruturar, não é ela. Ela não tem estrutura nenhuma. A estrutura é sobre a sua vida. Sou eu que tenho que me estruturar. Não é o meu filho, não é a minha filha. Sou eu. Então eu preciso tratar dentro disso. A estrutura para o planejamento correto é isso. Escuta bem, a restauração é algo externo que seja visível aos olhos. Já a reestruturação é algo interno. Porém, se não houver reestruturação, a restauração irá durar pouco tempo, pois a restauração sobre uma estrutura velha vai destruir o que foi reformado. Abre Lucas capítulo 5, verso 37. Olha o que Jesus fala. Lucas 5, 37. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Se nós formos ler em outras traduções, né, aquele lance do odre, e ninguém deita vinho novo sobre odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornará-se-á o vinho, e os odres se estragarão. O que é isso? É uma restauração nova dentro de uma estrutura velha. Vinho novo, odre velho. Uma restauração nova dentro de uma estrutura velha. Ela vai se romper e não vai aguentar. Então tudo que eu planejar daqui para frente, semana que vem provavelmente você vai receber
o seu cartão de planejamento para 2026. E talvez se você pegar os outros cartões que você já recebeu, você vai olhar e vai falar assim: caramba, tem 5 anos que eu estou botando isso aqui como planejado e eu não consigo atingir. Talvez porque você não se estruturou para atingir. Eu já estou te ensinando a partir de hoje a você planejar o seu próximo ano dentro de uma estrutura bíblica. Não tem como você pedir algo novo para a sua vida se você não se estruturar para aquilo. Não tem como você pedir algo novo para a sua vida se não houver uma transformação de mente. Não tem como se pedir algo novo para a sua vida se não houver uma transformação de atitudes, uma transformação de pensamento. Não foque no alvo, foque no porvir. Só não saia do caminho do alvo. Como assim? Vou tentar explicar isso para você de forma rápida. Vem cá, Isaac, vem cá, Wallace. Vem cá, Tailândia. Rapidinho. Vem. De mão dada, pronto. Vocês estão sendo filmados aí, só para vocês saberem, depois eu perfil, tá? Só faça isso. Tá aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Só para os irmãos entenderem. O Wallace, ele é o alvo. Fica aqui, de frente para cá. Isso. Fica aqui. Chega um pouquinho para cá, meu filho. Isso. Eu estou querendo chegar no alvo. O Wallace é o meu alvo. Todavia, eu preciso subir os degraus que estão aqui. Se eu quiser pular direto para lá, eu vou tropeçar e não vou alcançar ele. Então, cada degrau que eu passo é uma experiência que eu tenho, que vai me amadurecer para algo. Mas se eu não me estruturar para esse degrau, eu não chego nesse degrau. E se eu não me estruturar para esse degrau, eu não vou atingir o meu alvo. Então você tem um alvo, o seu alvo precisa ser respeitado e não se perder. Tem gente que faz assim, meu alvo está lá, eu preciso chegar lá. Aí, em vez de ele se estruturar para chegar lá, ele quer fazer isso aqui, Aí ele chega aqui, mas ele não se preparou para chegar aqui. Ele não se estruturou para chegar aqui. E aí ele não vai conseguir alcançar com todo o êxito esse alvo aqui. Então, cada degrau é uma estrutura que você está formando para alcançar o seu alvo. Muito obrigado. Meus degraus, meus alvos. Entende isso, irmãos? Então não queira dar uma volta para chegar onde você não está preparado para chegar. Estrutura dentro daquilo que você está preparado. Pastor, eu preciso saber o que eu estou preparado. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, o meu objetivo é o meu alvo. Qual é o meu alvo? É esse. O que eu preciso aprender? E escuta. E entenda melhor. Vai doer. Vai fazer o quê? Porque toda estrutura, ela mexe com a gente. Você vai levantar, você vai cair, você vai levantar, você vai cair, você vai levantar, você vai cair. Mas se você parar, você não vai alcançar o objetivo. Paulo falou, sabe o quê? Combati um bom combate. Quer dizer, ele foi. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele levantou, ele caiu, ele levantou, ele caiu, mas ele não parou, ele apanhou, doeu, sabe? Ele foi ser preso só para Deus alcançar um carcereiro, mas ele não perdeu o objetivo e ele entendeu o que era necessário. Ele entendeu. Ele falou assim, eu passo tudo por isso aí sem problema nenhum. Eu sei que é para isso. Jesus falou assim, vai vir um que esse será para entregar para os gentios. Aí quando Deus falou para Ananias, vai lá, que é Paulo, ele falou, mas nem é Paulo de Tarso? Ou Saulo de Tarso? Perseguidor? Falou, vai, esse para mim é o quê? Um vaso escolhido, e ele vai o quê? Aprender a sofrer pela minha obra. Quer dizer, Paulo sabia que para que ele chegasse na estrutura, que ele chegaria lá na frente, ele ia sentir dor. Para ele chegar no alvo, que ele chegaria lá na frente, ele ia sentir dor. Ele ia passar por momentos difíceis, ele ia passar por momentos complicados, mas ele precisava manter o alvo. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, e ele vai para frente sem olhar para trás.
Ele avança para o alvo sem olhar para trás, mais estruturado. Ele vira para Timóteo e fala assim: Timóteo, não perca tempo com coisas bobas, não discuta coisas bobas, siga para o alvo, Timóteo. Não entra nessa guerra, não. Se você é soldado, não se misture com as coisas civis, Timóteo. Ele sempre estava orientando os seus obreiros ou os seus discípulos a não perder tempo com aquilo que não levava ele a lugar nenhum. Ele precisava manter o foco no alvo e se reestruturando para chegar até lá. Quem está entendendo isso de mim? Então, o primeiro foco dos nossos 5 dias é entender a diferença entre reestruturação e restauração. Restauração é aquilo que se vê, reestruturação é aquilo que mantém de pé. Fala assim: restauração é o que se vê, mas reestruturação é o que se mantém de pé, ou melhor, é o que te mantém de pé. Entende isso? Então eu quero agora, aproveitando que eu tenho alguns minutos, e tentar entrar no primeiro tópico de restauração e reestruturação. Restauração e reestruturação ministerial. Fala assim: restauração ministerial. Fala: restauração ministerial. Sabe, irmãos, não tem como você não entender isso. Ou melhor, não tem como você querer alcançar algo sem entender isso. Tem muita gente dentro da igreja que usa a frase célebre de Isaías, dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele tem um ministério, mas ele não consegue alavancar. Ele tem um ministério, mas ele não se estrutura para o ministério que Deus tem na vida dele. O chamado é de Deus, mas a função de reestruturação e restauração é nossa. Eu preciso me estruturar para aquilo que Deus quer na minha vida. Eu preciso me estruturar para exercer o meu chamado com excelência. Eu preciso me estruturar para alcançar o objetivo daquilo que Deus colocou na minha vida. Eu sou pastor. Se eu não me estruturar para estar aqui, só o meu chamado não vai me fazer ir aonde eu preciso ir. Você é ovelha, é discípulo, você tem um chamado, você é pastor, você tem um chamado, você tem uma missão, você tem um ministério. Mas se você pegar aquilo que Deus te chamou para fazer e você não se estruturar para fazer, você não vai chegar a lugar nenhum. Talvez a estrutura que você tem te leve até o primeiro obstáculo, e o primeiro obstáculo ele está te preparando para o segundo. Vamos levar isso para dentro da Bíblia. Você vai ver Davi, quando ele vai falar com Saul, ele fala assim: ó, deixa eu enfrentar Golias. Aí Saul olha para ele e fala assim: tá doido? Magrinho desse jeito, raquítico, menino fraco, quer enfrentar Golias? Aí olha o que credencia ele para enfrentar Golias diante de Saul. Você não sabe o que eu passei. Sou magro, sou fraco, sou. Mas lá no campo, quando ninguém estava me vendo, quando vinha urso e leão, eu rasgava com as mãos. Eles não pegavam minhas ovelhas, nem as ovelhas do meu pai, não. Eu estava lá para defender o que era meu. Aí Saul olha, fala assim: então bota a minha armadura e vai. Aí Davi fala assim: bota a armadura, não consegue andar. Fala assim: eu não preciso disso aqui não. Quer dizer, quem credencia Davi a lutar com Golias é quem? O urso e o leão. Estruturou ele para isso. Aí tem gente que, não, tem um urso e um leão, não posso, mas quer lutar contra Golias. Aí chega diante de Golias, cai. Por quê? Porque não tem estrutura para lutar contra Golias. Golias estruturou Davi para lutar contra Saul. Saul fugiu, Davi fugia. Mas no final Saul cai, se mata. Mas Golias preparou Davi para Saul. As coisas que acontecem na nossa vida ministerial, as barreiras que acontecem, elas servem para nos estruturar para uma próxima etapa. O grande problema é que quando eu estou servindo a Deus e as barreiras vêm, se eu não avançar mesmo com barreira,
eu vou retroceder. E se eu retroceder, que é o que acontece com muitas pessoas, elas não conseguem alcançar o objetivo que Deus tem na vida deles. Então elas precisam de uma reestruturação ministerial. Elas querem ser chamadas de pastores, elas querem ser chamadas de ministras, elas querem ser chamadas de tudo. Elas querem a restauração, aquilo que o homem vê, mas não tem estrutura para aguentar a pancada daquilo que ela quer ser chamada. Não tem estrutura para aguentar a pancada daquilo que ela foi chamada para ser. Ah, eu quero ser pastor. Quer, glória a Deus. Boa coisa pedistes. Vai nessa força. Mas entenda que a vida do pastor é complicada. Você como membro, como diaconisa, como obreira, como obreiro, como diácono, como evangelista, como presbítero, às vezes vem um problema em você, você fala assim, é comigo, eu meto a mão na cara. Como pastor, você não pode fazer isso. Então segura a sua estrutura. Entenda que aquilo que vocês têm hoje é para a estrutura que você tem hoje. Mas Deus quer fortalecer a sua estrutura para te levar muito além. Escuta bem. Elias estava preparado, estruturado para 850 profetas. Ele está estruturado. Ele faz o desafio. Reúna os profetas de Baal, reúna os outros profetas lá. Amanhã nós vamos ver quem é Deus de Israel. Está estruturado. O homem está bravo. Ele passa que nem um rolo compressor em cima dos profetas. Mas vem a voz de Jezabel, que ele não está estruturado. Aí chega a voz de Jezabel, lá em 1 Reis 19, do 4 ao 7. Ela fala assim, avisa a Elias, que eu vou fazer com ele até amanhã nesse horário que ele fez com meus profetas. A palavra entra no coração dele, ele não tem estrutura para aquilo. E a Bíblia vai dizer assim, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Alguém que não tem estrutura para chegar onde chegou, e quando chega, rapidamente sente o peso daquilo, e deseja morrer talvez. E quando eu falo de morrer, alguém não pensa que é morte física, não. Ele pede a morte espiritual. Não quero isso não. Isso não é para mim não, estou de saco cheio já disso. Não aguento mais isso. Deus te chamou para isso, Deus vai te estruturar para isso, mas agora você tem que aguentar. Restauração ministerial para 2026. Eu quero alcançar o que Deus tem para a minha vida, então eu preciso aguentar o que está vindo para mim. Não está fácil não, mas Deus é comigo. Eu sei que isso é só um período, vai passar. Eu vou conseguir me reerguer, eu vou conseguir avançar. Dá vontade de parar, mas eu vou conseguir chegar naquilo que Deus tem para a minha vida. Isso está estruturando. Isso está doendo, mas está me estruturando. Está doendo, mas está me estruturando. Está doendo, eu quero parar, mas está me estruturando. Eu estou cansado, mas está me estruturando. Eu não paro, eu não retrocedo. Eu avanço para o alvo, que é aquilo que Deus colocou para a minha vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Não abandone o seu ministério, irmãos. Não abandone aquilo que Deus confiou a você. Olha para sua mão, faz assim, olha para sua mão. Deus botou algo nessa sua mão para você exercer com excelência. Agora, toda vez que você abandona, você imagina, irmãos, escuta isso, irmãos. Eu já olhei Jó muitas das vezes com pena de Jó. Mas depois que eu comecei a olhar Jó com um outro ponto de vista, eu comecei a ficar orgulhoso de Jó. Porque, rapaz, você tem noção do que o diabo chega na Assembleia dos Santos, e aí Deus fala assim, está vindo de onde? Ele fala assim, de perambular pela terra. Olha o testemunho de Deus para falar de Jó. Tem visto meu servo Jó? Olha a satisfação. Homem fiel, homem que se desvia do mal, homem que não há nele o que repreender, irrepreensível. Aí vem o diabo, também o Senhor coloca uma bolha em volta dele. Ele é próspero, tem saúde, tem família boa, tudo de bom. Aí Deus, olha só a confiança, irmãos, olha o nível de confiança que Deus tem em Jó. Pode tocar na família dele e nos bens dele, e ele vai continuar se relacionando. Uma apostinha. Aí o diabo, pode? Pode, vai lá. Aí Jó está comendo, de repente vem um criado. Jó voou tudo, quebrou tudo, morreu todo mundo.
Jó rasga a roupa, chora, esperneia, mas não blasfema contra Deus. E de novo tem uma outra reunião, e de novo o diabo chega, e de novo Deus pergunta: de onde vem? E de Perão bateu a terra. Deus de novo, com maior satisfação. Imagina um sorrisão na cara de Deus, assim: aí, viu? Tem visto meu servo Jó? Apesar de você me tentar contra ele, ele continua fiel, continua santo na minha presença, continua irrepreensível. Aí o diabo vai: também, o senhor coloca uma bolha diante dele, não toca na saúde dele, toca na saúde dele, o senhor vê que não vai blasfemar contra. Olha Deus de novo confiando em Jó. Por muito menos, irmãos, Deus já tinha se decepcionado com a gente. Por muito menos, irmãos, Deus já tinha, sabe? Fala assim: a pergunta é: será que Deus pode confiar em você dentro daquilo que Ele botou nas suas mãos? Será que Deus pode contar conosco dentro daquilo que Ele colocou como responsabilidade nossa? Será que nós temos estrutura para aguentar aquilo que Deus colocou? E se Deus colocou, irmãos, não é porque Ele acha que você, sabe, vai arrumar força de algum lugar. Não. Ele te estrutura para isso. Ele te estrutura para isso. Se você for olhar a Bíblia e passear por ela, você vai ver que um anjo estruturou a fé de Gideão para ele alcançar, viver aquilo que ele tinha. Vocês estão me ouvindo falar de Gideão o ano todo, né? O anjo chegou na árvore de Ofra e falou assim: valoroso guerreiro, está fazendo o quê? Estruturando Gideão. O Senhor é contigo, você vai libertar o povo de Israel com a sua força, e eu serei contigo. Estruturou. Mardoqueu, agora, estruturando a vida de Esther. Ei, talvez foi por um tempo desse, que você é rainha. Olha ele estruturando. Vai. Mas se eu for até ele e ele não apontar o cetro para mim, eu vou morrer. Ei, se não for através de você, Deus vai livrar o povo, mas vai rechaçar para sua família. Toma uma posição, se estrutura. Não era Deus, não. Deus estava só usando pessoas para estruturar. Lembra de Jesus? Quando ele vai, aquilo que nós ouvimos hoje de manhã pelo pastor Anderson Mal, Jesus estruturando a família de Marta e Maria e Lázaro. Lázaro pode viver, você crê? Eu creio, Senhor. Ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Ei, não. Hoje, se tu crê, Marta, se tu crê, Maria, você vai ver a glória de Deus. Você entende isso? Jesus estruturou elas para que elas pudessem crer. Lembra da filha de Jairo? Oh, não perturba mais o mestre, sua filha já morreu. Jesus fala assim: Jairo, você tem fé? Ela dorme. Vamos até lá. Sabe, Deus ele não dá nada em nós que nós não possamos ter a estrutura para aquilo. Lembra de Josué? Deus virando para Josué e fala assim: Josué, meu filho, Moisés, meu servo, morreu. Agora é você que vai. Agora, guarda aquilo que ele botou no seu coração. Guarda o livro da lei. Aprenda a usufruir desse livro. Aprenda a falar desse livro e viver o que nele está escrito. E tudo que você fizer, todos os seus caminhos serão bem-sucedidos. É Deus fazendo o quê? Estruturando. O que Jesus fez com os 12? Passou 3 anos fazendo o quê? Estruturando. Chega em Atos 1:8, ele vai falar aqui, ó: ei, fique em Jerusalém, até que a última porção de estrutura caia sobre vocês, e vocês sejam revestidos de poder. Isso é estrutura. Para quê? Para alcançar aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Se você não tiver estrutura, não adianta, não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes Paulo foi lá estruturar Tito, Timóteo, Filemão e tantos outros. Sabe, irmãos, a nossa vida é isso. Se você não se estruturar para ser, você não vai ser. Se você não se preparar para ser, você não vai ser. Se você não se preparar para alcançar, você não vai alcançar. A sua vida ministerial, a minha vida ministerial depende unicamente de estrutura que está aqui já, mas que precisa ser aflorada, vamos colocar assim.
Deus já te deu, você já tem as armas, agora você precisa do quê? De colocar para fora. Josué, vai na sua força, eu serei contigo como eu fui com Moisés, apenas ser fiel. Gideão, você é forte, valoroso, guerreiro. Estevão, você foi chamado para um tempo como esse. Vocês serão minhas testemunhas quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Timóteo, vai, não perca tempo. Vamos, vocês têm estrutura para alcançar o ministério que Deus tem para a vida de vocês, mas é tempo de parar de perder tempo. É tempo de parar de ser mimizento. Nós vemos hoje uma geração que qualquer calo te para, qualquer calo tem parado, qualquer pessoa, qualquer quebra-mola no caminho tem quebrado a mola do seu carro espiritual ou ministerial, tem quebrado os amortecedores do seu carro ministerial. Ah, pastor, mas eu fui, e aí fulano de tal veio contra mim, já fiquei chateado, já fiquei, sabe, muito. Irmãos, Deus te chamou para levantar discípulos através de você. Os seus discípulos vão ser estruturados por você, assim como você é estruturado pelos seus discipuladores. Você precisa estruturar discípulos, aquelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade espiritual. Você precisa orar por elas, estar do lado delas e estruturar elas para algo grandioso que Deus vai fazer através delas. Sabe, nós não fazemos nada sozinho. Nós vamos sempre discipulando e sendo discipulados. Discipulando e sendo discipulados, discipulando e sendo discipulados. E quando eu não tiver estrutura, eu tenho estrutura para ter hoje a Casa da Bênção de Ramos aqui. Ah, mas eu quero assumir o campo de olaria. Eu não tenho estrutura para o campo de olaria. Eu desejo, pode ser que sim. Então eu preciso me estruturar na Casa da Bênção de Ramos aqui, para Deus fazer com que eu tenha mais um espaço, para ir galgando os espaços. O meu objetivo pode ser lá, mas se eu não estruturar aqui, eu não vou chegar até lá. O seu ministério, você pode ter sonhos, você pode ter certeza de que Deus vai fazer, você pode ter promessas de Deus falando na sua vida assim: olha, você vai ser grande entre os homens. Deus falou para mim, pastor, que Ele vai me fazer governar na cabeça e não na cauda. Deus pode ter falado o que quiser para você, mas isso não vai acontecer se você não se estruturar. Isso é certo. A maior falsa promessa que existe no meio cristão é quando os outros falam assim. Eu já ouvi muita gente falando assim: ó, você não vai morrer antes de Deus cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Vai! Se você não se estruturar para acontecer, vai morrer sim, sem ver nada de Deus na sua vida, sem ver nada. Deus vai lá e troca você. Você vira um sonhador, substituído por um outro sonhador mais novo que vai alcançar. Elias não quis mais. Aí Deus falou assim: então vai lá e unge Eliseu para ficar no seu lugar. Entende isso? Então não se prenda em coisas infundáveis, não. Pega aquilo que Deus te deu. Estrutura o seu 2026. Primeira restauração e reestruturação dos 5 domingos é ministerial. É ministerial. O que Deus colocou na sua mão? O que Deus te chamou para fazer? O que Deus tem mexido no seu coração para fazer? Seja na portaria, na limpeza, no louvor, na recepção, não importa, no evangelismo, na oração, o que Deus te chamou para fazer? Você tem feito? Ou você tem postergado? Ou você não tem estruturado, não tem se estruturado para realizar? Ah, eu estou sem tempo. Ah, mas depois eu faço. Ah, esse ano não dá. Ah, mas mês que vem eu faço. Ah, mas quando isso acontecer eu faço. Isso tudo são desculpas. Estão enterrando dons, talentos. Você lembra da parábola dos talentos? Ao que enterrou um, servo infiel. Não fosse fiel um pouco, até o que você tem, eu vou tirar de você e separar os outros. Escuta, irmãos, Deus não tem prazer em tirar nada de ninguém. Deus tem prazer em dar. Mas o tirar e o dar não depende dele, depende de nós. Se estruture para viver o que Deus quer para a sua vida. Se estruture para alcançar o que Deus quer para a sua vida. Ministerial. Vamos paulatinamente. Viva o ministério.
Viva o melhor que você tem. Comece a ativar a cultura do céu para a sua vida ministerial. Comece a ver aonde você precisa fechar as brechas. Comece a estruturar o seu lado ministerial. Comece a ver aonde você precisa atacar. E aonde você está sendo atacado precisa ser fortalecido. E avance, porque Deus tem algo para a sua vida extraordinário. Deus não te chamou para ficar no banco. Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para avançar dentro daquilo que Ele quer para a sua vida. Deus escreveu um projeto para você e Deus quer que você conclua esse projeto. Deus tem traçado uma corrida para você, então corra, mas corra com toda a vontade, que enquanto você corre naquilo que Deus quer, Ele vai revigorando as suas forças, Ele vai revigorando a sua vida, Ele vai trazendo, suprindo a sua necessidade. Eu creio nisso, você crê? Então receba isso para a sua vida, se coloca de pé em nome de Jesus. Não, obrigado.